Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Recording in progress. Ok, então a partir de agora, nossa reunião está sendo gravada. É para que eu não me esqueça. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Como eu comentei com vocês na nossa última aula, essa é a nossa penúltima semana de aulas no módulo 1, certo? Na semana que vem, nós vamos começar, de fato, a última semana de aulas. E nessa última semana a gente vai trabalhar com algumas revisões, beleza? Mas esta semana que nós começamos ontem, nós ainda vamos trabalhar alguns conteúdos, beleza? E ontem, eu acredito que vocês devam lembrar, nós trabalhamos aí com os vocabulários, né? Os vocabulários relacionados com o calendário, ok? Nós vimos que diversas palavras relacionadas com o vocabulário do calendário são muito parecidas entre o português e o espanhol, e é justamente com essas palavras que nós temos que ter mais cuidado, certo? Para que a gente não se confunda quando formos escrever e quando formos pronunciá-las em alguma conversa, certo? Mas além dessas semelhanças, nós temos algumas diferenças que são muito evidentes, né? E essas diferenças a gente viu principalmente no vocabulário dos dias da semana, certo? E é esse vocabulário que eu vou retomar com vocês por meio de uma pequena atividade, certo? Vocês lembram quais são os nomes do dia da semana? Alguém poderia falar, por favor, quais são? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Isso, Adriana, perfeito. Nós temos aí algumas... A maior parte dos dias da semana serão diferentes, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. O sábado e o domingo, eles permanecem da mesma forma, ok? Tanto em relação à escrita quanto em relação à pronúncia. Na verdade, a palavra sábado, ela tem uma pequena diferença, que é a presença de um sinal gráfico na primeira sílaba, né? Sábado. Isso a gente vai ver no próximo slide, ok? Então, eu quero que vocês se atentem a esses nomes dos dias da semana que são diferentes do espanhol, que é com eles que a gente vai trabalhar na próxima atividade, certo? Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos algumas imagens e essas imagens estão relacionadas com atividades do cotidiano, ok? Mas são atividades relacionadas ao cotidiano de uma determinada pessoa, que é o Luan, ok? Estas são as atividades de Luan durante a semana. Pergunte ao seu colega o que o Luan faz em cada dia, o que o Luan realiza em cada dia. Então, nós temos aqui várias atividades, né? 7 atividades, e eu quero que vocês apontem para cada dia da semana uma atividade diferente, baseada nessas imagens que eu apresento para vocês, certo? Algumas dessas imagens, elas podem apontar para mais de uma ação. Então, vai depender da interpretação de vocês, né, da leitura de vocês de cada uma dessas imagens, ok? Eu vou começar selecionando um de vocês e logo em seguida, quem for selecionado vai selecionar outro colega, beleza? Cindy, deixa eu pensar aqui. O que o Luan faz no sábado? Vou começar com o sábado, que é bem simples, né? Ele arruma sua quarto, pode ser?
Pode sim, com relação a essa penúltima imagem aqui, Uhum. né? Ok. Sim. A gente vai só substituir o sua pelo o seu quarto, beleza? Eu vou anotar aqui a frase que você escreveu. Arruma o seu quarto. Seria como habitação, no em português vai ser quarto, certo? Ele arruma o seu quarto. Ok. Você pode escolher outra pessoa para outro dia da semana, por favor? Ok, Adriana, o que Lua faz durante a semana? E um dia específico. Escolha um dia. Ah, ok, sexta-feira. Sexta-feira, né? Ok. A sexta-feira eu lavo a minha roupa à mão. Perfeito. Lava a roupa à mão, né? Você fez em primeira pessoa, mas tudo bem. Ainda é válido, né? Vou escrever aqui o que você falou. Lavo minha roupa à mão, certo? Lembrem-se que a mão é uma expressão adverbial feminina e tem essa letra A, né? Como ela é uma expressão adverbial feminina, ela precisa ter a letra A com o acento de crase, que é um acento voltado para a esquerda, certo? Então, na sexta-feira, a Adriana lava a sua roupa à mão, né? Eu lavo minha roupa à mão. Outra pessoa, Adriana, para outro dia. Já foi sábado, já foi sexta. Para Disney, você que faz segunda-feira? Então, Disney. Você nos ouve? A segunda-feira, por la tarde, eu saco a passear a cachorro. Ok, vamos só dar uns pequenos ajustes. Trocar o sai por levo. Levo. Pronto, coloquei aqui. Eu levo o meu cachorro para passear, certo? Com relação à pergunta, eu quero que vocês utilizem a estrutura. O que você faz? A gente estava falando das atividades do Luan, mas tivemos aí uma pequena mudança, né? Agora são voltadas para vocês, mas tudo bem, né? É importante a gente trabalhar também com essa perspectiva da primeira pessoa e da terceira pessoa em relação à conjugação do verbo, ok? Mas com relação à estrutura, esse nosso pronome interrogativo o que, normalmente ele vai aparecer no começo, certo? O que você faz, certo? Você faz o que não é tão comum, mas pode ser utilizado. Mas é mais adequado vocês utilizarem o que logo no começo da pergunta, já que vocês estão utilizando a palavra você também, certo? Disney, outra pessoa. Para Harry, você que faz esta pergunta, profe? Isso, o que você faz? O que você faz? O que você faz os domingos? Certo. Ok, Helmy. Perfeito. Jogo futebol, né? Vou colocar aqui. Verbo jogar. Vou anotar a sua frase. E você já pode escolher outro colega.
A terça-feira à noite eu vejo um filme. Sim. Certo. Na terça-feira à noite vejo um filme. À noite também pode funcionar como uma locução adverbial feminina, certo? Assim como à tarde e assim como à mão, né? Que nós vimos na nossa aula sobre crase, beleza? Então, ver um filme ou assistir um filme já foi. Mário, outra pessoa. Ok. Para Yesenia Garcia. Beleza. O que você faz? No puedo falar en este momento. Cada 24 horas. Ah, Está bien. Media tableta cada 24 A ver, entonces Ok, para Yesenia. María Isabel García. Estoy en consulta en este momento. ¿Ya? Ok. Obrigada. Ok, para Então, Maria para Maria Isabel. Isabel. Beleza. O que você faz na quarta-feira? Isso, feira. Então, Maria Isabel, você nos ouve? Estaba hablando sola. Eu trabalho. Profe, ¿cómo se dice todo el día? Todos os dias. Eu trabalho todo dia. Ok. Estou escrevendo no chat. Ok. Eu trabalho. E aí a gente vai falar mais adiante sobre a palavra todo e a palavra tudo, porque elas têm significados diferentes, certo? Eu acho que você quis dizer que trabalha o dia inteiro, né, Maria? Todo el dia ou todos os dias? Todo el día. Todo el dia. Ah, certo. Então a gente vai ter que utilizar o todo. Eu trabalho todo o dia, certo? Eu trabalho todo dia. Ok. Yeah. A ver. Onde estávamos? Pronto, só falta uma ação. E a gente pode pensar em outro dia da semana, né? Então, Maria Isabel, para quem você vai fazer a última pergunta? Para Freddy. Freddy, o que você faz domingo? Fred, você nos ouve? Não. Ok. Você pode escolher outra pessoa, Maria, por favor? Para Scarlett. Scarlett, o que você faz domingo? Scarlett. Scarlett? Ok. Eu jogo futebol. Este já foi, Scarlett. Solo falta uma. Esta, a primeira foto. E aí, que ação é essa, representada na primeira foto? Eu faço exercício. Isso, perfeito. Faça exercício. Eu havia pensado em uma outra forma, né? Mas a sua forma também está corretíssima, certo? Faça exercício físico. Ou faço somente exercício, né? É a mesma coisa, ok? Então, vamos relembrar aí novamente esses dias da semana, para a gente não esquecer. Nós temos o domingo, que é o primeiro dia da semana, e ele vai ter o mesmo nome no português e no espanhol, né? Não há nenhuma diferença, certo? Domingo. Da segunda até sexta, nós teremos aí uma estrutura um pouquinho diferente, né? Nós temos meio que uma ordem numérica, certo? Junto da palavra feira,
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, beleza? O sábado segue da mesma forma, mas a escrita será um pouco diferente. Nós temos a presença do sinal agudo na primeira sílaba, sábado, ok? O que acontece sobre os dias da semana, né? Os dias que são considerados úteis. Nós temos duas possibilidades para utilizá-los. Nós podemos utilizar o nome na sua forma integral, segunda-feira, ou somente utilizar a palavra segunda. Normalmente, né, dentro de um contexto mais informal, os brasileiros eles utilizam apenas o primeiro nome, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas se a gente for olhar para um contexto mais formal, é importante que nós escrevamos o nome completo. A palavra segunda junto da palavra feira, terça, feira e assim sucessivamente. Ok? Alguma pergunta sobre os dias da semana? Alguma dúvida? Sobre la pronunciación, profe, de faxina na sua casa, ¿es correcto? Sim, exatamente. Faxina. Isso mesmo. Obrigada. No se preocupen con la letra X, porque incluso para los brasileños nos cuesta a veces saber cuál es su pronunciación, porque hay diversos contextos, ¿no? Então não se preocupem muito com o som dessa letra. Mas está correto, sim, é faxina, certo? Mas temos muitas palavras com X que as pessoas pronunciam de diversas formas por não saberem qual é a forma adequada, né? Porque é algo que a gente demora a internalizar mesmo, porque são diversos contextos, ok? Mas vamos lá, eu ia fazer uma outra pergunta para vocês, que é sobre os meses do ano, né? Nós vimos que temos algumas diferenças também, e eu quero que vocês me digam quais são esses meses, certo? Cindy, quais são os 3 primeiros meses do ano? Os 3 primeiros. Janeiro, fevereiro e março. Março, perfeito. O segundo mês, você pode repetir? Fevereiro. Algo assim. Escute um pouco la B, fevereiro. Fevereiro. Isso. Okay. E março, né? Março, lembrem-se, o março do português é escrito com C cedilha, certo? Escrevi no chat para que vocês possam acompanhar. A ver, Helly, os próximos 3 meses do ano, quais são? Depois de março. Isso, perfeito. Abril, maio e junho, né? E aqui a gente retoma também a pronúncia da letra L. Como eu comentei com vocês, e eu sempre vou comentar para que vocês nunca esqueçam, a letra L ela tem som de U em posição final de sílaba, certo? Abril, maio e junho, né? Na palavra junho a gente tem o dígrafo NH, que é equivalente o seu som ao som da letra N do espanhol, certo? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Moira, os 3 próximos meses do ano, a partir de junho. Após junho, na verdade. Okay. Julho, agosto, setembro. Temos julho, agosto e setembro. Perfeito. Julho, assim como junho, existe a presença de um dígrafo. Nesse caso é o dígrafo LH, ok? Observem, esse LH ele tem som de ia, assim como foi pronunciado adequadamente. Julho, agosto e setembro, né? Bem parecido com o espanhol, mas ainda assim é diferente. Mário, nossos próximos 3 meses após setembro. Seriam outubro, novembro e dezembro.
Escrevi 2 letras vezes. Então, outubro, novembro e dezembro, né? Muito bem. Lembrem-se novamente sobre o som da letra Z, certo? Dezembro é o som Z, ok? Assim como o Mário pronunciou adequadamente, beleza? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os nossos 12 meses do ano no vocabulário do português brasileiro, certo? Alguma pergunta sobre os meses? Alguma dúvida? Não? Beleza, ok. Então, a gente fez um pequeno repasso, né? E agora vamos trabalhar com o conteúdo programado para hoje, certo? A partir de agora, nós vamos trabalhar com os números, ok? Como nós temos diversas classes de números, eu trouxe apenas 2 delas que são as mais importantes, que são os números cardinais e os números ordinais, ok? Cada uma tem uma função diferente e a gente vai entender como nós vamos utilizá-las na língua portuguesa, que é um pouquinho diferente do espanhol, certo? Existem aí algumas regras. Vocês vão observar. E na próxima aula a gente vai falar sobre as horas, ok? Então não se preocupem agora com as horas. Eu sei que alguns de vocês estavam me perguntando sobre isso, mas a gente vai chegar lá, certo? Maria Isabel, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Como você responderia a estas perguntas em português? Qual é seu número de telefone? Quando você nasceu? Quantos anos você tem? Que dia do mês é hoje? Perfeito. Disney, você pode responder a primeira pergunta? Qual o seu número de telefone? Sete, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 4, 6. Ok, perfeito. Você falou número por número, né? Muito bem. Fez aí uma boa leitura, né? Então você já conhece alguns numerais. Assim se pode responder, profe? Sí, se puede. Sí. Es un poco más lento, ¿no? Porque son cada uno de los números, pero es una posibilidad, certo? Temos outras e eu vou apresentar para vocês também, ok? Principalmente em relação ao numeral 6. Quando nós falamos de número de telefone, o numeral 6 ele pode ser escrito não, a escrita não vai influenciar em nada, mas ele pode ser pronunciado de uma maneira diferente, ok? Vou escrever aqui, perdão, rapidinho. Qual o seu número de telefone, né? Eu vou colocar o meu para vocês utilizarem de exemplo. 91. Pronto. Temos aqui 9117 é uma possibilidade. Quando a gente chega no numeral 6, normalmente, quando nós falamos de número de telefone, nós utilizamos a palavra meia, certo? Então, ao invés de falar 6068, nós falamos 6068, ok? E por que meia? Porque quando a gente pensa no numeral 6, a gente faz uma relação dele com o numeral 12. O numeral 12 é o dobro de 6. E o 6 é a metade de 12. Então é por isso que a gente utiliza a palavra meia, certo? Que vem da expressão meia dúzia, né? Metade de 12. Então, normalmente, quando falamos de número de telefone, esse 6 ele será falado como meia. É a forma mais utilizada, mas vocês podem dizer 6 também, sem nenhum problema, ok? Isso será comum em outros contextos, mas principalmente no número de telefone a gente vai observar essa utilização, né, da palavra meia para se referir ao numeral 6.
Harry, como você responde a segunda pergunta? Quando você nasceu? Em 2000, né? Vai fazer 25 anos. Deixa eu colocar aqui essa data. 2000 é um ano muito simples de pronunciar, né? Não tem nenhuma diferença, não. 2000. Ok. 2000. Mário, quantos anos você tem? Como você responde essa pergunta? Eu tenho 25 anos. 25 anos, ok. 25. A gente já vê que existe uma pequena diferença, né, de pronúncia em relação ao espanhol, ok? 25. Além da própria palavra anos, que nós vamos escrever com a letra N e ela vai ter som N, nós também temos a pronúncia do numeral, né, 25, certo? E a gente vai ver que existe uma diferença como esses numerais eles são organizados. A forma numérica ela é a mesma, mas o modo como eu vou me referir a esse numeral através da escrita será outra, certo? Por exemplo, isso aqui será, perdão, estava confundindo com o espanhol, 25. Né? Assim a gente vai fazer a leitura desse numeral na sua forma extensa, né? 25, ok? A maior parte dos numerais eles serão unidos à unidade pela dezena por meio da preposição é, certo? Que seria equivalente ao Y do espanhol, ok? E que dia do mês é hoje, Moira? 29 de julho. Isso, dia 29 de julho, né? A gente chegou ao final do mês. Vai ter a mesma estrutura do 25. Nós vamos unir o número 20, que é a nossa dezena, à nossa unidade por meio da nossa preposição é 25, 29, ok? Mas aqui é só o modo como a gente vai responder essas perguntas, né? Eu ainda vou apresentar para vocês os nossos numerais, as suas formas adequadas, ok? Dime, Harry. Não, não, não. Isso é uma possibilidade, certo? O que que acontece? Normalmente, nós queremos encurtar as coisas, né? Nós queremos diminuí-las, ok? Se bem que não é uma diminuição, porque é praticamente a mesma coisa. Quando nós vamos falar do número 6 em números de telefone ou em outros contextos, é muito comum que as pessoas utilizem a palavra meia. No lugar de falar 6, falam meia, ok? Em razão de quê? Do numeral 6 ser uma meia dúzia, ser a metade do numeral 12. Então, é muito comum que nós, brasileiros, utilizemos a palavra meia para se referir ao numeral 6, certo? Não é uma regra, é apenas um uso que é muito comum, certo, Helen? Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Beleza. Deixa eu ver aqui quem tá mais calado, né? Quem ainda não falou. Adriel, o que são os números cardinais, Adriel? Os números cardinais são usados na representação de uma quantidade exata e absoluta de algo. Marta tem 4 cadernos novos. Jonas comprou 10 cadeiras de plástico. Isso, perfeito. Então vejam aqui, nós temos dois numerais, numeral 4 e numeral 10. Eles são dois exemplos de numerais cardinais, por quê?
porque eles nos apresentam a quantidade exata de um determinado objeto ou de uma determinada coisa, certo? Aqui é só uma definição, para que a gente possa diferenciar os cardinais dos ordinais. Mas isso não é muito importante nós sabermos, certo? É apenas para diferenciar os dois grupos, beleza? Então, sempre que falamos de cardinais, números cardinais, nós estamos falando daqueles números que são utilizados para expressar a quantidade exata ou absoluta de uma determinada coisa, certo? Então, quando eu falo 4 cadernos, eu estou falando da quantidade exata de cadernos que a Marta possui, que a Marta tem. A mesma coisa sobre as 10 cadeiras de plástico do Jonas. É a quantidade exata, beleza? ¿Conocen esta palabra cadeira? Silla. Ilha, exato, Disney. Para quem não sabe, agora está sabendo. Es como silla, ¿no? En español. Es totalmente diferente. Pero la cosa es la misma. Es uma cadeira. Bom, para a gente começar a falar efetivamente sobre a forma como os números são chamados e como nós vamos fazer a leitura deles, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de frases nas quais esses numerais aparecem, certo? Vejam que por meio dessa leitura a gente já consegue observar que existe uma diferença relacionada com alguns numerais específicos, certo? Mário, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Ok. De tudo? De tudo, tudo. Ok. Leia as frases abaixo. Ele tem 2 filhos. Eu só tenho um. Marina estudou 4 meses para fazer o CELPE-BRAS. Marcos tem 6 computadores no escritório dele. Nós temos 2 irmãs e um irmão. Eles têm uma irmã e 2 irmãos. Eu tenho 9 canetas. Ela tem 8 pares de sapatos. Nós temos 7 livros de português. A gente tem 10 lápis. Joana tem 3 vestidos brancos. Elas têm 2 carros. Isso, Mário, perfeito. Bom, o que é que vocês observam de que é mais diferente em relação a esses numerais no espanhol? Eles têm feminino em Isso, 2. Mário, exatamente. E aqui, essa é a nossa principal informação e a principal diferença em relação a esse numeral 2 na língua espanhola. O que acontece? Sempre que nós formos utilizar o numeral 2, nós precisamos identificar o gênero do objeto que é quantificado, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando da palavra irmã, que é uma palavra feminina, isso na hermana, nós temos que utilizar o numeral 2 na sua forma feminina, que se torna 2, certo? Então, 2 irmãs, 2 irmãos. Então, se mudar o gênero da palavra, a gente vai adequar ao gênero, não, a gente vai adequar o numeral ao gênero do objeto que é quantificado, certo? Isso em relação ao numeral 2, que é diferente aí do que acontece no espanhol, certo? Todos os outros terão algumas diferenças, mas as diferenças principais são em relação à escrita. O gênero permanece o mesmo, certo? As únicas exceções são os numeral 2, né, e o numeral 1, que também apresenta o gênero feminino e o masculino, de acordo com o objeto que é quantificado, certo? É alguma pergunta até aqui?
Essas são algumas informações mais gerais, certo? A gente ainda vai trabalhar detalhadamente com cada numeral. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro para os 10 primeiros números, né? Eu vou fazer a leitura para vocês e aí a gente vai comentar algumas coisas, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observem que a escrita ela é diferente. Alguns numerais têm a mesma escrita, mas outros terão a escrita bem diferente do espanhol. Beleza? O que acontece também? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Agora eu lembrei. O numeral 2, além dessa característica que eu comentei com vocês sobre o gênero, né, que pode ser 2 ou 2, dependendo do gênero do objeto, nós temos uma outra coisa, certo? Que é importante nós nos lembrarmos. No português serão 2. No português, nós também temos a palavra que é uma contração que é dos. Esse dos não é 2. Isso eu estou falando para que vocês não confundam com o espanhol, porque no espanhol o numeral 2 será dos, né? Mas aí a gente tem que lembrar que no português nós temos algumas contrações. E esse dos é equivalente à contração de mais os. Ele existe no português, mas ele não é o numeral. O numeral será 2 com a letra I, certo? Então a gente já deve se atentar a essa nossa diferenciação. Do dos, que a gente vai falar dos, que é a contração, que é diferente do numeral 2, ok? 2. Não esqueçam disso, certo? Bom, todos os outros são praticamente iguais, né? 4 nós vamos escrever com a letra Q, 7 sem a letra I, certo? Somente 7, 7, 7, 8, 9 e 10. O numeral 10, ainda que nós não tenhamos a letra I, nós pronunciamos como se houvesse uma letra I. Nós falamos 10, 10, ok? Paul, você pode repetir a leitura, por favor? Paul, ¿me escucha? ¿Estás ahí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 10. Exatamente. Bom, então pronúncia, ok, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês novamente para os numerais 1, mas principalmente para o numeral 2. Eles apresentam aí a variação de gênero de acordo com o objeto que é quantificado. Samuel tem um cachorro, né, do gênero masculino. Tânia tem uma cachorra do gênero feminino. Estrela tem 2 bombons de chocolate. Bombom é uma palavra masculina. Estrela tem 2 barras de chocolate. Barra é uma palavra feminina, então o nosso numeral 2 ele deve se adequar ao gênero dessa palavra, ok? Então 2 barras e não 2 barras, certo? Alguma pergunta aqui sobre esse primeiro grupo? Profe, yo no entendí muy bien cuando empezó a explicar sobre el DOIS y DUA. Se me entrecortó el internet y no entendí. Dijo que había que abreviarlo en casos de qué. Ah, sí, del 2 y 2, ¿es cierto? Sí, profe. Dale. Eso es exactamente lo que hay en esta observación. Cuando hablamos de un objeto del género masculino, utilizamos 2, ¿cierto? Pero si hablamos de un objeto del género femenino, como es el caso, por ejemplo, de la palabra cachorra e da palavra barras, nós vamos utilizar 2. 2 cachorras, 2 barras, certo? Então, o uso do 2 ou do 2 vai
variar de acordo com o gênero do objeto que é quantificado, certo? Gracias, profe. Por nada. Mais alguma pergunta, meu povo? Estamos aqui para tirar dúvidas também. Não? Ok. Então vamos seguir. Certo. Ao longo de cada um dos numerais, de cada grupo, a gente vai fazer algumas atividades de leitura, para ver se vocês estão se lembrando de como devem ser pronunciados, certo? O número 1 e o número 2. Mário, como fica aí a leitura da frase com os dois numerais? Ok. Seria Joyce tem 4 gatos. John tem 8 irmãos. Isso, 8 irmãos. Perfeito. 3 e 4, Helly. Isso, 9 da noite. Perfeito. Isso mesmo. Número 5 e número 6, Cindy. Nós comemos 5 pizzas. Eu bebo 3 copos de café por dia. Isso, perfeito. 5 pizzas e 3 copos. Número 7 e número 8. Cadê? Yesenia. Yesenia com 2 Cs. Yo tengo una prima llamada Joana. Minha irmã tem 2 bolsas. Isso, perfeito. 2 bolsas. Né? Bolsa é uma palavra feminina, certo? E número 9 e número 10, nossa outra Yesenia, agora Garcia. Dizem que os gatos têm 7 vidas. No meu aniversário, ganhei 10 presentes. Perfeito. 7 e 10, né? Isso mesmo. Muito bem. Ótimo. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma palavra? Alguma coisa que não ficou clara aqui nesse exercício? Tudo bem? Ok. Certo. Aqui é só a forma como são escritas, né? Mas isso não tem muita importância agora. Então, vamos aí aumentar um pouquinho esse nosso grupo de numerais. Número 11, 12, 13, 14 ou 14. As duas escritas estão adequadas, certo? Mas o que acontece? A primeira escrita com a letra C é a mais utilizada e a mais comum. Mas vocês podem utilizar as duas sem nenhum problema. As duas são aceitas, certo? Só que a pronúncia é diferente. A primeira será 14, a segunda será 14. 14. Como se tivesse uma letra C no começo, certo? 15. Então aqui a gente tem meio que uma regularidade, né? 11, 12, 13, 14, 15. A partir do 16 a gente já vai ter uma outra regularidade. 16, 17, 18, 19, certo? Mas vocês podem fazer uma outra leitura. 16, 17, 18, 19. É a mesma coisa, é só uma diferença de pronúncia, mas as duas são válidas, certo? Eu falo de por conta da variação linguística do lugar onde eu moro, mas outras pessoas falam de e tá correto, tá adequado. As duas formas são corretas, certo? Vejam, no 16 até o 19 é como se nós tivéssemos a junção do numeral 10 com
os demais numerais. É como se fosse 10 e 6, 10 e 7, 10 e 8, 10 e 9, certo? Só que eles são juntos em uma única palavra, ok? E a gente vai para o numeral 20, né, que é um pouquinho diferente em relação à escrita e em relação à pronúncia, se nós compararmos com o espanhol, ok? Adriana, você pode refazer a leitura, por favor? Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso, Adriana, perfeito. Eu estou gostando muito que vocês estão pronunciando perfeitamente o som da letra Z, né? Realmente está muito bom. Z, Z. Não se esqueçam e continuem pronunciando dessa forma, que está corretíssimo, certo? Muito bem. Vou fazer só mais uma leitura e a gente vai passar para o exercício. 11, 12, 13, 14 ou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ok? Perguntas? Não? Beleza. Certo. E aqui a gente já vai começar a ir até o número 100, né? E eu vou apresentar para vocês algumas regras que elas são diferentes do espanhol, certo? Lembrem-se que nós comentamos sobre o numeral 1 e o numeral 2. Eles vão ter a variação de gênero de acordo com o objeto que é quantificado, ok? E isso vai permanecer no decorrer de todos os outros numerais, certo? Sempre que houver a combinação do numeral 1 e do numeral 2 com os outros números maiores, beleza? Mas vamos lá. 20, a partir do 20, nós vamos unir a dezena com a nossa unidade por meio da preposição é, certo? 21, 21, se houver a mudança do gênero, 22 ou 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vejam que essa nossa letra E, ela é omitida, ela quase não é pronunciada, mas quando nós vamos escrever, é importante que a letra E esteja presente, certo? Na pronúncia ela não é tão evidente, porque o próprio numeral 20, ele termina com a letra E, né? É como se houvesse uma fusão em relação ao som da letra E final da palavra 20 com a preposição E. Então fica 21, é como se não tivesse essa divisão, né, entre o 21, mas ela existe e é importante nós percebermos isso e colocarmos a letra E para unir esses dois numerais, ok? E chegamos ao 29, né? 30, 31 e a regra segue a mesma. 32, 32, se houver a mudança do gênero, e esse ele vai até o 40. 41, 42, 42, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 81, 82 e 90, 91 ou 92, certo? Então, diferente do espanhol, que o numeral 20, ele não tem essa união da dezena com a unidade por meio da preposição, no português isso vai acontecer, certo? Isso vai acontecer com todos os outros numerais até chegarmos ao numeral 100, beleza? Alguma pergunta sobre esse grupo? Alguma dúvida? Ficou clara a permanência da mudança do gênero, do numeral 2, ainda com esses numerais maiores? Vocês conseguiram entender? Profesor, 100, ¿cómo se dice 100? A ver, 100, 100, certo? 100.
Isso. Eu não coloquei aqui porque a gente vai trabalhar com ele em um outro grupo, que é um grupo ainda maior, certo? Mas é 100, 100, ok? Bom, e aqui vamos trabalhar do numeral 1 até o nosso número 99. Profesor, una pregunta. La regla de uma delante de una palabra femenina, digamos que 20 y una... ya sí, continúa en el 40. Sim, También sim. Uma en todas. Em todas, exatamente, Jessie, em todas, certo? Obrigada. Por nada. Até a família do 90, essa regra ela vai permanecer, certo? Mas aí quando a gente for trabalhar do numeral 100, nós vamos ver outros detalhes. É por isso que a gente está vendo isso em partes, certo? Mas essa regra permanece, do numeral 1 até o numeral 99, certo? Ok, então vamos lá para o nosso exercício. Nós temos aqui algumas frases e cada uma delas vão se relacionar com estes números, ok? Eu quero que vocês completem as frases com os numerais. Como vocês não têm acesso a esse material, vocês vão fazer a leitura da frase e associar o numeral, de forma a fazer as adaptações de gênero, quando elas forem necessárias, certo? Mário, você pode fazer o número 1? O número 1 não, né? Que não tem número, mas a primeira. Ok. Minha irmã tem 2 filhas e 30 irmãos. Terá esse sentido? Dois filhas? Uma... 2 filhas. Duas Mário, filhas. Exatamente. E 30 irmãos. Você acha que é 30 irmãos? Você pode utilizar qualquer outro numeral. Não é uma ordem. Não é uma ordem, certo? Ok. E 2 irmãos. 2 irmãos, exato. Sim. Isso mesmo. Muitos irmãos. São muitos. São muitos mesmo. Então, 2 filhas, palavra feminina, numeral 2 se adequa ao gênero, e 2 irmãos, né? Irmãos é uma palavra masculina, então o numeral 2 ele permanece da mesma forma, certo? Moira, próxima frase. Um mês geralmente tem 30 dias. Isso, 30 dias. Perfeito. Scarlett, próxima frase. Perdón, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? A próxima frase, Scarlett. A terceira. Quero passar uma semana no Rio de Janeiro estudando português. Isso, uma semana, né? Então, nós temos apenas 2 numerais que vão se adequar ao gênero, o numeral 1 e o numeral 2, certo? Então, uma semana. Próxima frase, Cindy. Eu sou jovem, eu tenho 27 anos. Isso, eu tenho 27 anos. E a nossa última frase, Harry. Isso, ele tem 93 anos. Exatamente, perfeito. Voy a borrar esto. Pronto. Então, 2 filhas e 2 irmãos, 30 dias, né? O numeral 30 não muda. Uma semana, 27 anos, 93 anos. Beleza? Seguinte, aqui a gente já vai aumentar um pouquinho a quantidade de numerais. E sobre os nossos números cardinais, que são esses que nós estamos trabalhando no momento,
nós vamos apenas até o numeral 1000, certo? Do 1000 em diante, a gente não vai trabalhar. Vamos parar no numeral 1000, ok? Eu acho que eu não coloquei, mas... coloquei sim. A gente vai até o 10.000. Eu havia me esquecido. Mas a gente vai parar no 10.000, porque são muitos numerais, né? Então, vamos lá. 100, ok? Ainda que nós não tenhamos a letra I, nós lemos como se houvesse 100, 100, certo? 101 ou 101, 201 ou 201. Então, o numeral 200 ele vai ter essa mudança, certo? 200 ou 200, ok? 201 ou 201. 300 ou 300. 400 ou 400. 500 ou 500. 600 ou 600. 700 ou 700. 800 ou 800. 900 ou 900. E o numeral 1000. 1000. Esse L está em posição final de sílaba, então ele será lido como U. 1000. Beleza? Entendidas as regras desse grupo? Alguma pergunta? Não. Ok. Disney, você pode refazer a leitura, por favor? 100, 101, 200. Igual menciona en femenino. Isso, exatamente. O continúo. 200 ou 100. Ok. 200. Pode seguir. 201, 300, 301, 400, 401, 500, 501, 600, 601, 700, 701, 800, 801, 900, 901, 1000. Exato. No se olviden de la preposición e. Ella hace parte, dale, 101 e assim sucessivamente. Então, desde o nosso primeiro numeral que nós vimos, que foi o 20, nós sempre vamos utilizar essa preposição para unir os nossos números maiores aos números menores, beleza? Então, vamos pensar aqui em um numeral completo, né? Por exemplo, 900. Pensar aqui no 900. Estamos falando de um objeto do gênero masculino. 932 homens. Por exemplo, vejam, aqui a preposição ela segue sendo utilizada. É diferente do espanhol, né? Então, atentem-se a isso. 932 homens. A gente vai unir a nossa unidade, a nossa dezena por meio da preposição, e a dezena será unida à nossa centena por meio também dessa preposição, certo? E a mesma coisa vai acontecer com 1000, quando a gente vê o nosso slide seguinte, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Temos 1000, ok? 1001 ou 1002, certo? 2000 ou 2000. Então, diferente desses outros numerais, que nós vamos ter a mudança em todos eles, 200 ou 200, 300 ou 300, quando nós olhamos para o 1000, nós só vamos ter a mudança do gênero no numeral 2000. Eu posso ser 2000 no masculino ou 2000 no feminino. Todos os outros podem sofrer alteração do gênero, mas essa alteração ela vai acontecer apenas nos numerais 1 e no numeral 2, caso eles apareçam nas unidades.
ok? No resto, apenas o dos 2.000, ele vai sofrer essa mudança do gênero, para 2 ou para 2, dependendo do gênero do sujeito. 2001, 3.000, 3.001, 4.000, 4.001, 5.000, 5.001, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000, certo? E, novamente, sempre que eu quiser fazer a união desses números maiores, né, da unidade de milhar com o restante dos números, a gente vai utilizar a preposição. Então, 1.000, deixa eu pensar aqui em outro. Pronto, 3.000. Quando a gente fala desses números maiores, a nossa preposição ela já não vai aparecer aqui. Então, vai ser 3.220, por exemplo, né? Então, com exceção desse nosso numeral maior, que é a nossa unidade de milhar, a gente não une a unidade de milhar à nossa centena por meio da preposição. A preposição ela só será utilizada até a nossa centena, certo? Centena, dezena e unidade. A partir da unidade de milhar, essa preposição ela não vai existir, ela não será utilizada, certo? Ela será utilizada em qual caso? Apenas quando eu unir o meu numeral 1.000 a alguma unidade. Mas se eu estiver falando de uma dezena no meio dessas duas, eu não preciso utilizar. Se eu estiver falando de uma centena no meio desse 1.000 com uma unidade, eu também não vou utilizar, ok? Agora sim. Mário, você pode refazer a leitura, por favor? Ok. Os números de 1.000 ao 10.000. 1.000 é 1, 2, 2 ou 2.000. 2.000 é 1. 3.000. 3.000 é 1, é uma. 4.000. 4.000 é 1, é uma. 5.000. 5.000 é 1, é uma. 6.000. 6.000 é 1, é uma. 7.000. 7.000 é 1 ou é uma. 8.000. 8.000 é 1. 9.000. 9.000 é uma. E 10. Perfeito. Agora a gente vai para o exercício, e esse exercício eu quero que vocês se atentem à leitura, certo? Apenas esse último a gente não vai trabalhar com ele, mas até essa palavra problemas nós vamos fazer a leitura, certo? Cindy, nossa primeira palavra aqui, como é que a gente faz a leitura dela com esse numeral? Vinte e duas amigas. Isso, 22 amigas. Perfeito. Scarlett. Ainda na mesma coluna, segunda palavra. 41 livros. 41 livros, perfeito. Próxima palavra, Helene, na mesma coluna. « 82 casas. 82 casas, exatamente. Não esqueçam do 2, certo? O 2, ele sempre vai apresentar essa mudança do gênero. Fred, palavra vezes. 232. Isso, 232. Exato. Aqui a gente vai utilizar também a preposição, certo? 232.
Estou escrevendo aqui. Então, como nós vimos o numeral 200, a partir do 200 a gente vai ter essa mudança do gênero, né? 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 também. Todos esses numerais têm o seu feminino e o seu masculino, certo? Próxima palavra, Nieves, carros. 471 carros. Isso, 471 carros. Próxima palavra, Moira, a palavra páginas. Moira, tá? Bom. Disney, próxima palavra. Palavra páginas. 522 páginas. Você pode repetir o primeiro numeral, por favor? 500. 500? Será 500? Ou 500? 500? 500. Isso, 500. Lembrem-se. Isso, 522. Lembrem-se. 200, eu tenho o feminino. 200, 200, 300, 300, até o numeral 900, ok? Mas isso é válido apenas para o numeral fechado. Sempre que nós acrescentarmos alguma unidade ou alguma dezena, esse 900, ele pode também se alterar em relação ao gênero. Então, por exemplo, se são 200 pessoas, né? Eu falo 232 pessoas. Todo o meu numeral ele vai sofrer essa alteração porque eu estou falando de numerais que apresentam essa variação de gênero, ok? É o que acontece com 500 também, né? 522 páginas. Lembrem-se da preposição, certo? Ela deve ser utilizada. Mário, portas. 800 portas. 800 portas. Isso. Isso. Adriel, dias. Profesor, Dias, a palavra dias, Adriel. mi internet se fue, estoy perdido. No escuché bien. ¿Me puede repetir? Sí. ¿Cómo hacemos la lectura de este numeral que está antes de la palabra días? 1001 dias. Isso. Aqui a gente vai utilizar a preposição também, certo? 1001 dias. Beleza? E nossa próxima palavra, Cindy? Palavra noites, que é uma palavra feminina. 1001 noites. Isso, 1001 noites. Exatamente. E o uma, ele fica no singular, né? Não será 1001 noites, mas exatamente como você falou. 1001 noites, certo? Harry, próxima palavra, que é a palavra palavras, no plural. Isso, 2.000 palavras, exatamente. Com exceção do numeral 2.000, todos os outros que fazem parte da unidade de milhar, eles não sofrem essa mudança do gênero. Apenas o 2.000, certo? Se eu falo de 3, 4, 5.000, nenhum deles vai apresentar essa mudança. Apenas o 2.000, certo? Palavra problemas. A ver. Adriana. 2.000 problemas. Isso, 2.000 problemas, exatamente. E o nosso último numeral, como é que vocês acham que a gente faz a leitura dele? Alguém quer tentar? Ninguém. 1.351.000.
mil pessoas. Isso, Adriel, exatamente. Aqui a gente vai só fazer algumas mudanças no gênero, certo? 1.351.000 pessoas, ok? 1.000.000. Bom, vocês têm alguma pergunta sobre esse exercício? Alguma dúvida? Não? Ok. Professor, Dime. uma dúvida. Seria entonces 1.351.000 pessoas? Ah, sim, faltou 1.000, né? Isso, exatamente. Mário, você me olvidou el 1.000. 1.351.000 pessoas. Isso, faltou a palavra 1.000. É isso mesmo. Ok. Gracias, obrigado. Eu que agradeço que eu esqueci. Isso aqui a gente vai saltar, tá? Isso aqui não é tão útil agora. Esto también. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Bom, então vou selecionar um de vocês para responder a nossa primeira pergunta, utilizando o que eu falei anteriormente sobre o numeral 6, ok? Deixa eu ver aqui. Nieves, qual é o seu número de telefone? Meu número é 7, 8, 6, 8, 6, 4, 7, 2, 3. São muitos números, né? A gente pode fazer a leitura de diversas formas. Pode fazer a leitura em forma decimal, né? Eu não lembro mais quais foram os números, mas, por exemplo, 9117 6068 é o meu número. A gente pode ler 9117 60 68. Mas nós temos uma outra leitura. 9117, mas o numeral 6 a gente pode ler como meia. 9117 6068. Essas duas leituras elas são válidas e vocês podem utilizá-las também, certo? Então, sempre que vocês ouvirem alguém falar meia, quando está falando de numeral, essa pessoa está se referindo ao número 6, certo? Essa prática é muito comum no Brasil, principalmente em relação a números de telefone, certo? Bom, e aí a gente vai passar para o nosso exercício final sobre essa parte dos números cardinais, ok? O que é que nós temos aqui? Nós temos um áudio e nesse áudio serão pronunciados em uma determinada ordem numerais, certo? Para cada um desses perdão, para cada um desses itens serão apresentados alguns números no nosso áudio, ok? E eu quero que vocês escrevam apenas os números que são pronunciados para cada letra, certo? A gente vai começar com a letra A, depois a gente passa para a letra B, ok? E aí a gente vai parando em cada letra e eu quero que vocês me digam na ordem quais números foram apresentados, certo? Não a ordem dos números que estão em cada item, mas a ordem numérica que é apresentada no áudio, certo? Então, primeiro item A. Vamos lá. A. 9, 19, 3, 5, 10, 6, 1, 17, 7, 20. B. A. 9, 19, 3, 5, 10,
6, 17, 7, 20. B. Ok, então quais foram os números aí do item A que vocês ouviram? É B. Scarlett, pode falar. Obrigada. 9, 19, 3, 5, 10, 6, 17, 7, 20. 20. 20, né? O nosso último número. Ok, muito bem. Vocês podem buscar esse exercício no material de vocês. Tá lá na página 5 do livro Avenida Brasil, que é o livro de Avance, certo? Eu tirei essa captura de tela dessa página do livro. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo material, vocês também podem acompanhar, certo? Vamos lá para o item B, ok? 23, 32, 40, 26, 34, 38, 22, 33, 37, 28. C. 23, B. 23, 32, 40, 26, 34, 38, 22, 33, 37, 28. C. Mário, item B, quais foram os números? Ok. 23, 32, 40, 26, 34, 38, 22, 33, 37, 28. Ok, perfeito. Muito bom. Agora a gente vai ouvir os números do item C, certo? Mas vamos ouvir duas vezes, assim como a gente fez com o outro. O item C começa mais ou menos em 1 minuto e 7, eu acho. Eu vou voltar depois para esse mesmo numeral, certo? Vamos lá, item C. 50, 60, 70, 51, 66, 55, 67, 69, 54. D. 50, 50. C. 50, 60, 70, 51, 66, 55, 67,
69, 54. D, Ok, Cindy. Item C, quais foram os números? 50, 60, 70, 51, 66, 55, 67, 69, 54. Ok, muito bem. E agora a gente vai para o item D, certo? O item D nós vamos ouvir o áudio apenas uma vez, ok? Ele começa aqui em 1h45. Apenas uma vez. 77, 84, 90, 73, 85, 76, 88, 79, 80, 71. Ok, eu vou colocar só mais uma vez, certo? 7, 54, 54, 90, 54, 90, 73, 85, 76, 88, 79, 80, 71. Ok, Ellie, os números do item D, quais foram? Ok, perfeito. Isso mesmo. Aqui são os nossos numerais que foram chamados, certo? No nosso bingo. Bom, vocês têm alguma pergunta sobre os números cardinais? Alguma dúvida? Estamos claros até aqui? Beleza. Então agora a gente vai trabalhar com o nosso segundo grupo, certo? E aí a gente vai finalizar com eles, ok? Que são os números ordinais, certo? Guardem o começo dessa palavra, ordem. Essa palavra está diretamente relacionada com a função desses números que nós vamos trabalhar agora, ok? Quando a gente fala de números ordinais, nós estamos falando de números que serão utilizados para indicar 4 coisas, mas a principal delas é a primeira, que é indicar ordem ou uma sequência numérica, ok? Então, sempre que a gente fala de uma ordem ou sequência numérica, nós vamos utilizar os números ordinais, ok? Para falar de posição, nós também vamos utilizá-los, lugar ocupado em uma série e andares de um prédio. Tudo isso são algumas das funções que nós vamos atribuir aos nossos números ordinais. Mas a principal delas, como eu comentei, é expressar ordem ou sequência numérica, ok? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente fala... A ver, qual é esse exemplo? Não tenho. Bom, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, né, que é indicar uma ordem. Não ordem, não, os andares de um prédio, que aqui é o nosso último item. O que são os andares? São os pisos que nós temos em um prédio, ok? Um exemplo, moro no 5º andar do prédio, certo? Essa aí é uma das nossas funções muito utilizadas e atribuídas aos nossos números ordinais, certo?
Além disso, nós temos aqui as ordens dos elementos em relação a um determinado documento. Por exemplo, o segundo slide, ou a segunda diapositiva, contempla os seguintes elementos, que são esses aqui, certo? Então, a gente fala aqui de um segundo slide, né? O numeral ordinal, segundo, utilizado para nos indicar em qual slide nós estamos, ok? Em relação a esse documento. Posições ocupadas, por exemplo, em uma competição, né? Se eu não me engano, vocês chamam de competência. Em português, a gente chama de competição. Ronaldo ficou em primeiro lugar na competição, certo? Então, temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O Ronaldo, que é este homem, ele ficou em primeiro lugar na competição. Certo, aqui a gente já vai para a leitura desses numerais, ok? Assim como nós fizemos com os numerais anteriores, nós vamos dividi-los em grupos para fazermos algumas atividades baseadas nessas divisões, certo? Vamos lá para a leitura. Primeiro, segundo, terceiro. A ver, aí um problema cá. Deixa consertá-lo. Isso. Terceiro, certo? Não masculino. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. O que acontece em relação a esses numerais? Eu acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei. O que nós temos? O numeral primeiro, nós sabemos que no espanhol existe a apócope, né? Diante de palavras masculinas, ele fica dessa forma, primeiro. No português, isso não vai acontecer. Ele sempre será primeiro. Primeiro homem, primeiro filho, primeiro pai, primeiro neto, primeiro avô. Sempre primeiro. A gente não tem apócope para essa palavra. Ela não será reduzida. Ela sempre será escrita dessa forma, ok? Isso para palavras masculinas, beleza? Então, não temos essa mudança. Isso vai acontecer também com o numeral terceiro, no masculino. Ele sempre será escrito dessa forma. Nós não vamos ter isso daqui, certo? Esse terceiro. Isso não vai acontecer no português. Ele sempre será terceiro na sua forma integral, ok? E todos eles vão apresentar a mudança do gênero. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, né? De acordo com a coisa que eu estou pontuando em relação a uma posição, certo? Se for uma mulher, será a primeira. Se for a palavra posição, será a primeira posição. Agora, se for a palavra lugar, será o primeiro lugar. Então, o uso de primeiro ou primeira vai depender do gênero do objeto que eu estou atribuindo a esse numeral, certo? Adriana, você pode refazer a leitura, por favor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Isso, décimo. Perfeito. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse grupo? Não? Ok. Você está falando desse círculo aqui, né? Acima do numeral. Pronto, isso a gente tem que utilizar, Harry, para diferenciar o numeral decimal do numeral ordinal. Decimal não, o número cardinal do número ordinal, certo? Então sempre temos que utilizá-lo, ok? O que acontece? Foi boa essa sua pergunta, Harry. Quando a gente fala do gênero feminino, o numeral, na sua forma escrita, ele vai ser diferente, certo?
Vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Deixa eu ver como é que a gente faz o... Ah, pronto. Pronto. Vamos lá. O numeral, isso é a sua forma escrita, certo? Do numeral. O que acontece? Quando a gente fala do masculino, nós vamos ter esse círculo, que é equivalente à letra O. É como se fosse a letra O, marcando aí o gênero masculino. Oitavo, certo? Agora, quando a gente fala de oitava no gênero feminino, nós vamos ter a mudança tanto no numeral, a gente vai ter que a letra A na parte de cima, quanto a própria leitura de que nós fazemos esse numeral. Já não será mais oitavo, mas será oitava, certo? Entendido, Harry? Isso. Isso para qualquer número, qualquer um dos números, certo? E é exatamente isso, e por nada, Harry, e é exatamente isso que vai diferenciar o nosso número ordinal, que é esse que nós estamos falando, dos números cardinais, que foram apresentados anteriormente, certo? Além das funções serem diferentes, o modo como eles são escritos também será diferente, tanto em relação aos próprios números ordinais, quanto em relação ao gênero, certo? A escrita será diferente, tanto do número quanto da forma como nós lemos este numeral, beleza? Professor, E a gente... Oi, dime. ¿cuál sería el periodo en femenino? Período? Completando ahí, ¿no? Ajá, la palabra. Está completando. Luana está na octava. ¿Cómo completaríamos con femenino? Ok. Vamos lá. Vamos pensar na palavra feminina, né? Que pode substituir esse período. Está na oitava... Solo penso em palavras masculinas, como a palavra... A gente tem a palavra semestre, que é uma palavra masculina também, mas eu não consigo pensar numa palavra feminina que possa substituir esse período. Mas eu vou procurar depois, certo? Para mostrar para vocês. Mas aqui o que acontece? Esse oitava, ele se relaciona com a palavra faculdade. A palavra faculdade é uma palavra feminina. O que eu quero dizer com isso? Que o Luan, ele está fazendo a sua oitava faculdade, certo? Que é basicamente universidade. A gente toma como se fossem sinônimas, ok? Deu para entender essa relação? Sim? Vou supor que sim. Ok. Vamos lá. Bom, diferente dos nossos números cardinais, nos números ordinais nós não vamos utilizar a preposição, certo? A gente utiliza 11º, 12º e não há necessidade de utilizar a preposição. Não seria 10º e primeiro. É uma coisa só. Mas as palavras elas são escritas separadamente, ok? 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, e a gente vai fazer essa relação até o 19º. E todos esses numerais, eles podem ir para o plural também. 11º, 12º, certo? Até que isso não é tão comum, o uso do plural dentro dos números ordinais, né? Porque normalmente a gente não tem mais de uma pessoa ocupando a mesma posição.
mas isso pode acontecer. Então, como isso pode acontecer, nós também temos o plural para cada uma dessas posições ou lugares que podem ser ocupados por uma ou por mais de uma pessoa, certo? E aí a gente chega no 20º. 20º ou 20º, no plural. Jesus mora no 17º andar, no 17º piso. Em português, a gente utiliza a palavra andar, ok? Fred, você pode refazer a leitura desse grupo, por favor? ¿Se me escucha, profesor? Sí. Ok. Perfectamente. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Isso, 20º. Exatamente. Pronto. A gente vai fazer esse exercício. Deixa eu ver que horas são agora. Pronto, a gente vai fazer esse exercício e amanhã a gente continua, certo? Porque eu não quero que vocês fiquem com muitas informações na cabeça, né? Pode ser que confunda. Vamos lá, a gente vai completar com os nossos números ordinais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer apenas a leitura desses números ordinais aqui. E logo em seguida eu apresento a escrita para vocês, né? Que vocês já conhecem aí. Todos eles estão relacionados a palavras masculinas, certo? Então a gente vai utilizar apenas o gênero masculino, ok? Mário, número 1. Eu moro no 15º andar. Isso, no 15º. Harry, número 2. Isso, 12º lugar. Cindy, número 3. Este é o nono gato que eu adoto. Isso, perfeito, nono gato. Nieves, número 4. O escritório de la Pica na 27º andar do prédio. Isso, 27º. Número 5, Disney. Nós somos os 18º da fila. Os 18. A gente faz uma leitura um pouquinho diferente desse 8. Os 18º, certo? Nós somos os 18º. Aqui, ok. Não passa nada. São muitas informações, não? Entonces, é normal. Nós somos os 18º. E o que acontece? Lembrem-se que eu falei que nós podemos ter o singular e o plural para esses números ordinais. E como eu vou saber que eu estou diante do singular e do plural na escrita do número? Por meio da letra S. Então, nós, além desse círculo que representa o gênero masculino do numeral, nós temos a letra S, que significa que nós estamos diante de um numeral na sua forma pluralizada. Ele está no plural. Indica que é mais de uma pessoa que ocupa essa posição, certo? E o número 6, Paul. Gilberto está em seu 6º emprego. Isso. A palavra é exatamente essa. A gente vai só fazer uma pequena mudança na pronúncia. Sexto emprego, certo? Assim como a palavra sexta, né? Que é uma palavra feminina, ok? Então, 15º, 12º, nono, 27º, 18º, porque são várias pessoas em uma mesma posição, e o sexto, certo? Perguntas?
Estamos claros até aqui? Beleza. Então a gente vai continuar o conteúdo na nossa próxima aula, certo? Temos pouca coisa, não é muita coisa até lá não, certo? Mas como já são 8h43, nós vamos dar uma pausa por aqui e voltamos amanhã. Para a nossa chamada de hoje, como vocês já aprenderam aí os números, eu quero que vocês me digam qual é a altura de vocês. E eu vou comparar o tamanho de cada um de vocês, certo? Eu suponho que todos nós tenhamos, no mínimo, 1 metro, né? Então, vocês vão utilizar essa estrutura. Eu tenho 1 metro e vocês vão completar com os centímetros, ok? Eu, por exemplo, tenho 1,68 m. Eu não me considero uma pessoa alta, né? E não sou, de verdade. Mas vamos lá. Um segundo. Não acertou. Isso é outra coisa. A ver. Agora sim. Ok. Hoje é 29, né? Adriana. Eu tenho 1,57 m. Ok. Adriel. Eu tenho 1,80 m. Ok. Cindy. Eu tenho 1,61 m. Ok. Fred. Eu tenho 1,80 m. Gardênia. Graciela. Eu tenho 1,65 m. Ok. Maria Isabel. Eu tenho 1,52 m. Ok. Mário. Eu tenho 1,67 m. Ok. Quase a minha mesma altura, né? Por causa de 1 centímetro. Moira. Eu tenho 1,68 m. Ai, temos a mesma altura. Nieves. Eu tenho 1,60 m de altura. Ok. Paul. Eu tenho 1,75 m. Ok. Scarlett. Scarlett. Sim. Eu tenho 1,66 m. Ok. Bueno. Ahora estoy listo, ¿no? Con las Yesenias. Yesenia García. Eu tenho 1,54 m. Ok. E a nossa outra Yesenia. Eu tenho 1,60 m. Ok. Harry. Ok. E Disney. Eu tenho 1,55 m. Ok. Beleza. Então nós todos temos alturas assim um pouco diferentes, mas ainda assim próximas umas das outras, né? Então é isso, pessoal. Esqueci de alguém? Todos que foram chamados? Ok. Então ficamos por aqui e amanhã nós nos encontramos novamente. Ok? Tchau, tchau e boa noite. Até amanhã. Tchau, professor. Boa Boa noite. noite. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, gente.